Olá família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar o Vem e Segue-me aqui, terceiro Nef, capítulo 11. E hoje eu quero fazer uma dinâmica com vocês, tá bom? Eu vou usar aqui 3 pessoas para fazer uma dinâmica. Nós vamos ver qual é o foco do Salvador Jesus Cristo ao ensinar em terceiro Nef 11, tá bom? Então nós vamos fazer uma prática aqui. E aí vamos compartilhar essa mensagem. Então eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar aqui, tá bom? Então vamos lá, nós temos aqui a Sister Claudiano, temos a Vanessa, a mãe da Sister Claudiano, e o Vinícius tá aqui também. Então como que vai funcionar? Eu vou passar os ensinamentos de Jesus Cristo em terceiro Nef 11 e eles vão interagir para ver qual é o foco do ensinamento de Jesus Cristo. Cada um deles, eles vão ficar em pé quando falar uma palavra-chave que vai pertencer a cada um deles. Por exemplo, a Carol, toda vez que o Salvador Jesus Cristo falar aqui batismo, ou em qualquer uma de suas formas, por exemplo, batismo, batizar, batizarei, aí a Carol fica em pé e depois senta. Isso. E a Vanessa, ela vai usar toda a palavra no sentido de discórdia, cólera, contenda. Tudo que for divisão, ela levanta e depois se senta. Aí se a palavra repetir, novamente tem que se pôr de pé. E o Vinícius, ele vai usar aqui sobre doutrina, tá bom? Aí doutrina, ele levanta, senta de novo. Então cada vez que falar uma dessas palavras, ele vai se levantar. Então vamos lá, nós estamos aqui em terceiro Nef, capítulo 11. Jesus Cristo estava no meio deles. Todos eles pediram salvação, Hosana, e aí Jesus Cristo chama a Nef, dá autoridade a Nef para batizar quando ele novamente tiver subido ao céu. Então, eu vou começar a partir do versículo 21, tá bom? A Carol já levantou aqui, mas é isso aí, tá na... A Carol não, a Sister Claudiano. Então tá valendo a partir de agora, a partir do versículo 21, eu vou lendo e aí vocês vão levantando. Então vamos lá, versículo 21. E disse-lhe o Senhor: dou-te poder para batizar este povo, quando eu tiver novamente subido ao céu. E novamente o Senhor chamou outros e disse-lhe a mesma coisa: dou-lhes poder para batizar. E disse-lhe: desta maneira batizareis, e não haverá disputa entre vós. E em verdade vos digo, que desta forma batizareis todos os que se arrependerem de seus pecados e pelas palavras desejarem ser batizados em meu nome. E eis que descereis a água, e em meu nome os batizareis. E eis que estas são as palavras que devereis dizer chamando-os pelo nome. Tendo a autoridade que me foi concedida por Jesus Cristo, eu te batizo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E então os imergireis na água, e depois saireis novamente da água, e desta maneira batizareis, e em meu nome, pois eis que, em verdade, que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são um. E eu estou no Pai, e o Pai está em mim, e o Pai e eu somos um. E segundo o que vos ordenei, assim batizareis, e não haverá disputa entre vós, como até agora havem havido. E não haverá disputa entre vós sobre o ponto de minha doutrina, como até agora tem havido. Pois eis que em verdade vos digo, que aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e leva cólera ao coração dos homens, para contender um com os outros. Eis que esta é a minha doutrina, eis que esta não é a minha doutrina, levar cólera ao coração dos homens, um contra os outros. Esta, porém, é a minha doutrina, que essas coisas devem cessar. Eis que em verdade vos digo, que eu vos declararei a minha doutrina. E esta é a minha doutrina, e a doutrina que o Pai me deu.
E dou testemunho do Pai, e o Pai dá testemunho de mim, e o Espírito Santo dá testemunho do Pai e de mim. E eu dou testemunho de que o Pai ordena a todos os homens em todos os lugares que se arrependam e creiam em mim. E os que crerem em mim e forem batizados, esses serão salvos. E eles são os que herdarão o reino de Deus. E os que não crerem em mim e não forem batizados serão condenados. Em verdade vos digo que esta é a minha doutrina, e dela vos dou testemunho, vindo do Pai. E todo aquele que crê em mim, crê também no Pai. E ele, o Pai, dará testemunho de mim, pois visitará com fogo e com o Espírito Santo. E assim o Pai dará testemunho de mim, e o Espírito Santo dará testemunho do Pai e de mim, pois o Pai e eu e o Espírito Santo somos um. E novamente vos digo que vos deveis arrepender e tornar-vos como criancinhas, e serdes batizados em meu nome. Ou não podereis de modo algum receber essas coisas. E novamente vos digo que deveis arrepender e serdes batizados em meu nome, e tornar-vos como uma criancinha, ou não podereis de modo algum herdar o reino de Deus. Em verdade vos digo que esta é a minha doutrina, e os que edificam sobre isso edificam sobre minha rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra eles. E aqueles que declararem mais ou menos do que isso e estabelecerem como minha doutrina, esses vêm do mal, e não edificam sobre minha rocha, mas edificam sobre um alicerce de areia, e as portas do inferno estarão abertas para recebê-los. Portanto, quando virem as inundações e os ventos açoitares. Portanto, digo-vos que este povo declarará essas palavras que eu disse, até os confins da terra. Aqui chega o final. Quero agradecer a mensagem de vocês. Vou pedir para o Vinícius me gravar aqui, só para mim finalizar o restante da mensagem. Aí. Então, gratidão, o Vinícius, a Vanessa e a Sister Claudiano por terem participado aqui do vídeo. Eu acho que ficou evidente que o mais importante que Cristo ele ensinou foi o batismo. Acho que era para me ter pedido para cada um contar quantas vezes levantou, eu esqueci de falar. Mas batismo levantou mais vezes. Então o foco do ensinamento é o batismo. Porque ao batismo a gente se conecta com Deus, a gente faz convênio, ligação com Deus. Então o batismo é a parte principal. Algo que ele falou sobre o ponto da doutrina dele, repare que a gente não fala na igreja doutrinas, mas sim doutrina, porque a doutrina vem de Cristo. Embora batismo ele seja uma doutrina essencial para a salvação, é uma doutrina da igreja que precisamos ser batizados para ser salvos. Existem outras doutrinas, como o Pai Celestial tem um corpo de carne e osso, assim como Jesus Cristo, um corpo glorificado e imortal. Isso é doutrina. Doutrina ela nunca muda. Então tem várias doutrinas, mas sempre na hora de falar é falado doutrina, porque é a doutrina de Cristo que nós seguimos, não doutrina de homens, tá bom? Então eu queria deixar isso claro. E a parte que ele falou, o que não é a doutrina dele, é a discórdia. E sendo a discórdia, não sendo a doutrina de Cristo, a doutrina de Cristo é que ele é um, tá bom? E nós devemos começar isso sendo no lar, assim como Jesus Cristo ensinou que o Pai dá testemunho dele, ele dá testemunho do Pai, e o Espírito Santo dá testemunho dele e do Pai. Assim no lar também, o marido, ele não pode falar mal da esposa, a esposa não deve falar mal do marido, e os filhos devem falar bem dos pais, do pai e da mãe aí. Então a doutrina de Cristo é a união. Então eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.